Alô, amigos, está começando o Debate Bola desta quarta-feira, começando o Campeonato Gaúcho, aliás, começando todos os estaduais, e o programa Debate Bola até 1h30 da tarde vai debater o início do Gauchão 2020, mais um Campeonato Gaúcho, rodada iniciando hoje, com as equipes aqui da nossa região em campo, Novo Hamburgo hoje, em Pelotas contra o Pelotas, e o Aimoré amanhã em casa. O Aimoré aí vai ter que jogar de portões fechados, e nós vamos debater sobre este assunto. Por que disso? Porque o Aimoré, muita gente não sabe por que o Aimoré vai jogar de portão fechado, e nós vamos falar sobre isso, e acho que a punição da Federação Gaúcha de Futebol não foi nada agradável para o Clube Esportivo Aimoré. Poderia ter punido de outra forma, ou punido quem fez tal atitude. Mas nós vamos falar sobre este assunto, porque nós estamos recebendo hoje o presidente do Clube Esportivo Aimoré, que entra em campo amanhã. O Aimoré entra em campo amanhã para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas. Presidente Ronaldo Vieira, boa tarde, obrigado pela presença no programa. Boa tarde, satisfação muito grande, às vésperas de iniciarmos mais um Campeonato Gaúcho, conversar com a torcida aqui do Vale dos Sinos, saudar também o Benhur aqui, o Júlio, e também desejar ao Benhur muita sorte, né? Muita sorte e que o trabalho seja profícuo lá no Gaúcho. Li essa semana que vai começar um trabalho lá. E, Eduardo, o Campeonato Gaúcho sempre é um desafio para os clubes do interior, né? Então, chega na véspera, todos nós, dirigentes, estamos naquela ansiedade de começar e tendo sempre como primeira meta permanecer na divisão especial e depois, por que não sonhar com algo mais, quem sabe um mata-mata no primeiro ou no segundo turno, para a gente marcar a história do clube. Com certeza. Estamos recebendo também um campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo em 2017, hoje treinador de futebol, técnico do Sub-19 do Estância Velha. Júlio Santos está aqui também para falar sobre o Campeonato Gaúcho. Aliás, conhece bastante, né, de Campeonato Gaúcho o Júlio Santos. E o Gauchão começando hoje com essa expectativa. Júlio, boa tarde e obrigado pela presença no programa. Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui no seu programa. Queria parabenizar você mais uma vez por estar me trazendo novamente com essas pessoas aqui, o Ronaldo, o presidente, Benhur. É um prazer estar falando com vocês e, com certeza, conheço bem o Gauchão, tive a chance de ser campeão pela equipe do Novo Hamburgo e vai ser uma peleia, um campeonato bem difícil de se jogar, onde a equipe que começar bem aí vai dar bastante sucesso. Aliás, o presidente Ronaldo Vieira disse uma coisa certa, né? Quando começa o Campeonato Gaúcho, duvido, né, Júlio Santos, que em 2017 o objetivo era ser campeão gaúcho. Mas as coisas vão acontecendo durante a competição, né? Mas o primeiro objetivo, eu acho que, tirando aí Grêmio e Internacional, o primeiro objetivo dos clubes do interior é, né, se manter. Em 17 não laça, nós vamos vamos conseguir o título gaúcho, vamos brigar pelo título gaúcho, não, né, Júlio? Não, com certeza. Como eu falo, o meu primeiro gauchão foi em 2013. Eu acredito que, fora Grêmio e Inter, as outras equipes brigam para se manter. E com a gente foi a mesma situação. A gente começou 2017 brigando ali para fazer um bom campeonato, para estar entre os 8 ali primeiro. E conforme os jogos foi dando confiança, a gente foi acreditando que poderia acontecer. Acho que o início faz muita diferença, né? Quando você começa 1, 2, os 3 primeiros jogos ali que a equipe ganha e traz a confiança dos atletas, da comissão e a torcida ali ajudando, isso aí faz uma diferença enorme. Então eu creio que essas equipes que começarem bem o Campeonato Gaúcho têm grande chance de ter um resultado maior. E tudo isso que o Júlio falou fez a diferença realmente em 2017. Benhur Pereira, que até o ano passado, Júlio Santos, presidente Ronaldo e telespectador, era, né, participante, aliás, 100%, sou convidado. 100%, presidente, de aproveitamento. Eu falhei uma semana e mais alguns dias eu falhei no programa, e o Benhur, Júlio, 100% de aproveitamento no ano passado. Agora foi contratado pelo Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo, que tem uma tradição enorme dentro do cenário do futebol aqui do Rio Grande do Sul. Parabenizo o Benhur pela presença aqui agora no Gaúcho, e agradeço a presença aqui no programa de hoje, Benhur,
fez muita diferença realmente aqui no Debate Bola em 2019 e agora com certeza fará a diferença no comando técnico do Esporte Clube Gaúcho. Eu sempre falei aqui, claro que eu gostaria, Júlio, presidente, telespectador, de ter o Benhur novamente comigo, porque o programa ganha, né, em questões assim de análises táticas, porque ele é o profissional da parte tática, ele é treinador de futebol, agora como é o Júlio Santos também. Vocês compreendem mais o que acontece lá dentro, né, presidente? E eu sou aqui um jornalista esportivo que acompanha, que entende um pouco também de tática pelos anos que eu tenho dentro do jornalismo esportivo, mas não sou profissional da área técnica como é o Benhur Pereira. E agora ele está lá onde ele tem que estar, na Casa Mata. Aliás, vai estar, né, a partir de fevereiro, quando inicia a competição, a segundona, né, com o Gaúcho. Obrigado, Benhur, e parabéns. Agradeço o convite. Ele estava louco para meter essa máscara, Júlio. Agradeço o convite. Não, para mim, eu deixo uma coisa bem clara, assim, eu adorei fazer o programa aí, a convite do Eduardo e do Rodrigo. No momento que eu estava passando da minha vida, me ajudou muito. A questão de estar conversando com os profissionais, né, a gente está inteirado no futebol, a gente nunca larga o futebol, né? Então, falando com pessoas nível do Júlio, presidente, e outros tantos convidados, a gente se sente no meio, né? Infelizmente, eu tive algumas propostas, não pude aceitar, só que agora chegou um momento que estava na hora de voltar. Foi a primeira proposta que eu recebi, até porque o gerente era o Glênio, trabalhei 3 anos com ele, né? Me deu um projeto de trabalho, então a gente está começando. Devagar a gente vai retornando e que bom, né, que a gente está de volta. Não que eu adorava fazer a TV aí, mas não é meu métier, né? Todo dia com medo de cometer uma gafe, a gente se falava sempre sobre isso, mas eu acho que o programa ficou a competência é o que não falta para o Eduardo aí. Os convidados com certeza vão brilhantar o programa. Muito bem, Gauchão começando hoje, pessoal. Grupo A, às 8 horas da noite, Pelotas e Novo Hamburgo, Ipiranga e São Luís de Ijuí. E pelo grupo B, hoje, Grêmio e Caxias, 8 horas da noite. Amanhã, Juventude Internacional, 9h30 da noite. Aliás, hoje, Juventude... Não? Amanhã, exato, amanhã, pelo grupo A, 9h30 da noite, Juventude Internacional. E amanhã também, Aimoré e Brasil de Pelotas, às 4 horas da tarde. E às 8 horas da noite, São José e Esportivo. Hoje não tem jogo no canal aberto na TV? Acho que deve passar de São Paulo-Rio, né? Hoje não tem. É estranho, né? Todos os jogos... O Gauchão Raiz não tem hoje na TV. Que estranho, achei estranho. Aliás, nós vamos ouvir muito essa palavra Gauchão Raiz até o final, rapaz. Impressionante. Eu acordo, eu durmo, acordo só ouvindo Gauchão Raiz. É uma chatice, rapaz, que eu vou te dizer. E anda sonhando muito com isso ou não? Cara, nem me fala, Júlio. Sonhei. Anda sonhando muito com isso ou não? Acordei, era umas 5h30 da manhã, presidente, apavorado. Todos sabem que eu torço por Esporte Clube Novo Hamburgo e isso nunca me tirou a possibilidade de analisar as situações do Aimoré e ter o respeito do Esporte Clube, do Clube Esportivo Aimoré. Mas eu sou torcedor do Esporte Clube Novo Hamburgo. E acordei às 5h30 da manhã, atordoado, cara, achando que já era quinta-feira. E aí o placar tinha sido Pelotas 4, Novo Hamburgo 0. Pelotas 4, Novo Hamburgo 0. Imagina. Do Aimoré tu não sonhou nada ou tu não... Não, mas o jogo é amanhã, eu devo sonhar hoje à noite. Eu devo sonhar hoje à noite. Imagina Pelotas 4, Novo Hamburgo 0, que não vai acontecer, eu acho. Não, mas assim, ó, Eduardo, deixa eu dizer 2 coisas primeiro. Bom, o Campeonato Gaúcho, apesar dele ter, do ponto de vista assim da sua magnitude, hoje com TV paga, com TV aberta, com o profissionalismo maior do campeonato, com cota de TV para os clubes, ele
essa coisa do gauchão raiz já fica um pouco mais, né? Mas eu sou do gauchão, lembrando assim, porque o Benhur agora está indo lá pro gaúcho, sou do gauchão do tempo do Volmar Salton, com Campo o encharcado. Dyson Pontes e o João Pontes, a dupla de zaga. Isso é raiz, né, presidente? Isso é muito raiz. Aimoré e Gaúcho lá, a arquibancada de madeira, igual hoje em dia as exigências, né? Os alvarás, tem toda uma situação assim, tu passa um mês antes de começar o campeonato só em função de alvarás, de liberação daqui, liberação dali, e tu tem normas para cumprir daqui e dali. Então o campeonato hoje ele é bem mais profissional, mas de qualquer forma ele não tira ainda um pouco dessa coisa assim do nosso campeonato aqui, né? Das disputas Eu regionais. adoro o gauchão, presidente. Nós vamos ter nesse campeonato, nós vamos ter Caju, nós vamos ter Brapel, nós vamos ter Grenal e vamos ter Aimoré e Novo Hamburgo. Eu acho que, assim, na história recente do Campeonato Gaúcho, não teve tanto clássico regional como terá nesse campeonato, com Caju, com Brapel, com Aimoré e Novo Hamburgo e com Grenal. Então, são 4 jogos, 8 equipes envolvidas que têm uma disputa regional muito intensa. Eu acho que isso qualifica o campeonato. Um campeonato difícil, curto, tiro curto. E eu acho que esse sonho que eu tive dificilmente vai ter essa diferença de um clube com o outro dentro do interior, né? Gol. De um time golear o outro. Olhando no papel, não. Mas às vezes, por exemplo, quando nós jogamos contra o Novo Hamburgo, na Copinha, que foi o primeiro jogo da Copa Silverard, para nós era um jogo difícil, até por ser clássico, e acabou tendo um placar elástico. No próprio Campeonato Gaúcho do ano passado, aquele 4-2, o Novo Hamburgo saiu ganhando, empatamos, o Novo Hamburgo virou de novo, né? Nós empatamos e no fim terminou 4-2. Então, quando começa o jogo, tem uma história diferente. Às vezes um gol no início, né? Muda toda a história da partida, uma expulsão. Mas assim, olhando no papel, as equipes estão muito parelhas. Tirando a dupla Grenal, o Juventude que está contratando assim jogadores de Série C, Série B e pensando até em Série A. E pode anunciar a qualquer momento Marcelo Moreno. Pois é. Ex-jogador do Grêmio, do Cruzeiro, a qualquer momento, acompanhando a imprensa lá de Caxias, pode anunciar o Marcelo Moreno. Não, o presidente Walter, lá do Juventude, ele está pensando Walter grande. Dalzotto, né? Um presidente assim que pensa grande. Mas assim, ó, claro, tem o recurso financeiro, o próprio fato de ter ido para a Série B, mas os demais, pelo que eu vejo, assim, não tem essa história, o Esportivo subiu agora, é candidato a cair, porque tem essa história, o ano passado o Aimoré viveu com ela. Subiu, sempre é candidato a cair. Não, o Esportivo está organizado, está montando um bom time, foi esses dias lá num amistoso contra o Pelotas, ganhou do Pelotas na Boca do Lobo, depois o Ipiranga ganhou deles na Montanha dos Vinhedos. Então, esse perde-ganha eu acho que vai ter no Campeonato Gaúcho pelo equilíbrio das equipes. Ô, presidente, eu até acho que eu estava até conversando ontem com o pessoal do futebol, que não tem o pobrezinho esse ano. Quando eu falo pobrezinho, é aquela folha muito baixa, como teve em vários anos. Eu passei isso. 2017 foi. Né? Não tem mais esse pobrezinho. O nível aumentou do gauchão e ficou parelho. A única coisa que eu ainda não estou contestando, mas eu não tinha acompanhado a fórmula, eu tinha acompanhado, mas não sabia que só classifica 2 na chave. 2 em cada chave. Eu já acho que ali poderia ser 4, sabe? Mas não tem data, bem. Não tem data. Essa E mesmo assim só tem mata-mata, na verdade, na finalíssima, porque nos turnos é só mata, porque tu tem uma semifinal com um jogo só e a final do turno com um jogo só, e ainda assim falta calendário, então acho que não, esse foi o grande... Porque há um tempo atrás, lembra que no gauchão tinha, né, classificava 4 de cada lado, havia, né, Mas é como vai ter a disputa dos turnos, né? Mas eram 16 clubes, eu acho. Nessa. 16 naquela época? Acho que já teve Campeonato Gaúcho que tu jogava, começava ali em fevereiro ou março, terminava lá em novembro. Hoje em dia mudou. Esse era o raiz, né? Esse era o raiz. Aliás, passava o inverno todo jogando. Tinha jogo no inverno, com 9h30 da noite, Caxias. E assim, ó, o campeonato também
Ele hoje tem equipes equilibradas, como está dizendo, assim, as folhas não são tão... Mas assim, sempre tem essa coisa, quando o Novo Hamburgo foi campeão em 2017, a gente ouvia muito assim de que o Novo Hamburgo é um dos candidatos a cair, né? Porque as pessoas às vezes falam em tese, sem conhecer o trabalho que está sendo feito pelos profissionais. Isso é muito importante, viver a realidade. Então, antes do campeonato começar, a gente fica até chateado quando lê algum comentário assim, o candidato para cair é o Aimoré, o Esportivo. Agora estão falando do Brasil, porque o Brasil terminou mal a Série B, assim, mal que eu digo, com problemas financeiros. Isso não existe, tem que ver o trabalho que está sendo feito lá. Quando rola a bola que a gente vai saber. Quando rola a bola que a gente vai saber. Tem lesões, futebol tem muitas variáveis, né? E daqui a pouco lesão, daqui a pouco até um conflito de grupo, um encaixe que não se dá, né? Júlio. Falando do Campeonato Gaúcho, eu já tive a oportunidade de jogar outros tipos de campeonato e hoje eu sempre falo, depois do Campeonato Paulista, o Campeonato Gaúcho é o segundo maior do Brasil, em termos de valores, em termos de equipe, tanto que está vindo muito mais jogadores de fora para cá para jogar o Campeonato Gaúcho, porque valorizou muito. E questão de grupo, como eu falei, em 2017 todos falavam que nós iríamos cair pelo fato da folha, tudo, mas ninguém tinha visto o trabalho, como o presidente falou. O Benhor já vinha com a gente na Série D, montou a equipe em 2016. Jogamos uma copinha, onde foi feita uma copinha, onde nós chegamos na final ali, teve uma base e teve a continuidade no ano de 2017. Nós sabíamos que ia ser um campeonato difícil pelo fato de já ter jogado o Gauchão. Desculpe te cortar, mas ali, sabe por que se falou do Novo Hamburgo? Eu vou dizer, porque houve aquela confusão que saiu... Troca de comando da presidência. Teve um momento, e eu digo para vocês, eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia quem estava comandando naquele momento, o Cruzeiro me ligando para mim voltar, e eu não sabia para quem pedir demissão. O presidente havia saído, o diretor de futebol havia saído, o presidente do Cruzeiro. Aí, por isso que eu acho que começou a rolar essa questão, o Novo Hamburgo, mas quando retornou o pessoal... do Brasil de Pelotas como destacou o presidente, né? E isso valoriza ainda mais... Essa crise fora de campo pode atrapalhar. Claro. Isso valoriza ainda mais o feito da equipe Novo Hamburgo 2017, do grupo de atletas, porque a gente vê que normalmente essas questões extra-campo, elas acabam de alguma forma interferindo. A gente diz, não, dentro do vestiário não entra. Olha o caso do Inter no rebaixamento da Série A, olha o caso do Cruzeiro agora do rebaixamento. Né? Quem é que podia imaginar o Cruzeiro, o Internacional e coisa... Mas essa desorganização administrativa, às vezes, ela vai... No caso do Novo Hamburgo, o bom é que deu o passo além e o grupo se fechou e coisa. Então, isso valoriza ainda mais o título. E assim, desculpa, para terminar, o Campeonato Gaúcho, tirando o Grêmio e Inter, todos ali eu creio que vão brigar para não... Quem começar bem... Agora já é diferente do Campeonato Paulista, igual agora o Bragantino, o Red Bull, que está se fazendo um investimento. Se tivesse alguma equipe hoje aqui no Rio Grande do Sul que estivesse fazendo um investimento meio que parecido, aí eu acreditaria que poderia ser diferente, que entraria mais um para brigar com o Grêmio e Inter. Mas hoje no futebol gaúcho não existe. Então, nem o Juventude? Eu creio que nem o Juventude, pelo fato de ter tanta mudança na equipe, isso faz diferença. Eu creio que, eu estava falando com o Benhor aqui, é impossível um treinador mudar uma característica, um modo de jogo em 15 dias. Mas pegando assim, e o Novo Hamburgo em 17 manteve praticamente 80% do time montado pelo Benhor, né, Júlio? Teve uma espinha. E a gente olhando, analisando as demais equipes do interior, né, presidente? A gente vê uma mudança drástica. O Pelotas manteve alguma... mas o Aimoré também manteve, né? O Aimoré manteve. Isso é interessante, isso é importante. Manteve comissão técnica, jogadores que estiveram na copinha. Isso ajuda. Nós fizemos buscamos alguns reforços pontuais, mas a gente manteve a estrutura da copinha. Até porque na copinha nós acabamos eliminados pelo São José nos pênaltis. Nós empatamos com o São José, que vinha de uma Série C, que eu não sei como é que o São José deixou escapar a Série B. O São José e o Ipiranga, na verdade, era para ter subido 3 times gaúchos para a Série B, o Ipiranga e o São José deixaram escapar, assim. Mas então, o São José vinha da Série C, com o mesmo time, com uma base montada, nós empatamos no Cristo Rei, e depois empatamos em Porto Alegre e acabamos eliminados com um pênalti
né, que acabou... Tu vê na disputa de pênalti, não existe essa coisa de sorte e azar. A gente treina tecnicamente o que for mais competente. Isso já passou, ganhando. né? A sorte e o azar não. Mas assim, ó, no nosso caso, o pênalti bateu no poste e saiu. O último pênalti batido pelo São José bateu no poste, veio na cabeça do Cetim e entrou. Então nisso aí eu não estou tratando de sorte, mas eu digo assim, nós somos no detalhe eliminados pelo São José. Então é uma equipe que tem valor, é um grupo qualificado, então nós buscamos reforços pontuais. Não tem por que sair mudando tudo só porque não ganhou a Copa. Já o Novo Hamburgo, né, a escalação de hoje, Júlio. Não, e desculpa, Roberto. E mesmo assim, eu acho que é o trabalho, eu até comentei com o que acho que deve ser feito isso, manter uma base, ter um espinho. E mesmo assim não Mas quer é dizer difícil, que vai, né? e mesmo Mas assim é não quer mais dizer fácil, mas é muito mais, mas mesmo assim não quer dizer que vai ter um bom resultado. Não, mas é difícil manter uma base, mas isso que eu quero dizer. Mas é o que eu falo, pega as grandes equipes hoje, mundial, do Brasil, tudo. A maioria eles têm uma base, eles vão trazendo peça, Mas que às vezes não dá liga, né? Às vezes mas não tem uma calendário, coisa... mas não tem calendário para isso. Esse é um problema. Como é que vai manter uma base? Não tem calendário. Até pelo custo, né? Mas assim, Daqui ó, a pouco monta na copinha para ter no gauchão. Mas daí a copinha, o custo Vai cai lá embaixo. e o jogador não vai querer vir. Isso, aliás, por exemplo, no futebol gaúcho, hoje nós temos a seguinte situação. Nós temos o Inter e o Grêmio na Série A. Nós temos o Juventude e o Brasil na Série B. Nós temos o Ipiranga e o São José na Série C. Então, só aqui nós já temos 50% dos clubes estão em séries nacionais que têm um calendário grande, né? E o jogador vai optar por isso. O jogador sempre ele quer mais, às vezes ele Calendário. perde 1, 2, 3, 5 mil, mas ele tem contrato o ano todo. Bom, daí nós temos o Caxias com Série D, o São Luís com Série D, o Novo Hamburgo com Copa do Brasil, né? Mas, o São Luís e o Caxias com Série D. Pelotas. E o Pelotas com Série D. Então, de 12, nós temos 9 clubes com Série Nacional. Então, aos demais, o grande desafio é a gente romper essa barreira de disputar só gauchão e copinha. O calendário do segundo semestre dos clubes do interior tem que ser uma série nacional. Só que tem séries nacionais que são difíceis. Quando tu tá na B, já vem uma cota de 8, 10 milhões, então já começa a mudar. Agora recebe também, né? A C recebe, mas... Entrou, pelo menos não tinha nenhuma verba. Não, parece que agora, a partir desse ano, ia receber um E valor. o Banrisul parece que deu uma melhorada também, com interferência da Federação Gaúcha de Futebol, deu uma melhorada. Então, por exemplo, Série D. A Série D tu tem 25 passagens e 25 estadias, né, de hotel. Mas, Se o Aimoré tivesse isso, que optar, presidente, Série D ou Copa do Brasil? é sempre um grande desafio. Eu, particularmente, gosto muito da Série D, porque eu acho o seguinte, a Copa do Brasil, ela te oferece uma condição financeira muito boa. Tu ganhar 450 mil líquido, que são 500, desconta 50, que é 5% de INSS, 5% lá de um fundo dos atletas. São mas duas sobra folhas do 450. gauchão, né? Pô, 450 mil faz falta para qualquer clube do interior. Mas só que se tu perde na primeira partida, o calendário continua o mesmo. Já a Série D, ela tem essa questão de só dar as 25 passagens e hotel, e isso acaba sendo um custo, porque tu não vai viajar só com 25. 25 são só os atletas, tu tem mais comissão técnica, mais diretoria, tu acaba tendo aí uma comissão de 32, 33, tu já tem um custo ali. Aí tu tem um ganho do Banrisul, né? O Banrisul, ele acaba dando um valor também. Mas é um campeonato deficitário. A Série D hoje... E agora aumentou ainda, né? Isso, e tu tem mais tempo, são 7 jogos em cada turno, tu vai fazer 14 jogos, então tu tem que manter uma folha. Então, do ponto de vista do grupo, de manter o grupo em atividade, é bom. Do ponto de vista financeiro, a menos que tu consiga uma empresa que seja um patrocinador master e que banque, coisa, ele é um campeonato difícil. E aí a Copa do Brasil, o que os conselheiros, os dirigentes, assim, que têm responsabilidade com o clube, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte, já pensou se nós passamos o primeiro jogo, e tu tem que ganhar em casa, e nós vamos pro segundo, é mais 600 mil, e inventa da gente passar, como aconteceu com a Avenida. A Avenida jogou com o Corinthians, no Pacaembu, quase passou, saiu ganhando de 2-0. Ganhou a renda do jogo também, 40%. O Ipiranga passou 2, né? Aí foi perder pro Fluminense na terceira, né? Imagina. E o Juventude esse ano, eu acho que fez caixa, né? Então isso, claro que ajuda os clubes para se organizar para o ano seguinte vir mais forte. Então sempre tem esse dilema. Mas eu acho que o Pelotas pensou bem. O Pelotas é um clube organizado, tem torcida, tem uma cidade forte junto. Então a série D para o Pelotas eu acho que foi uma boa escolha.
Olha aqui, já temos participações dos nossos telespectadores. O Luciano Ferreira, Benhur Pereira. 3 feras que sabem muito, só aprendendo, só esperando o convite do Benhur para o churrasco em Passo Fundo. Meu Deus. Os caras Não vão me longe, pagou né, um Benhur? almoço aqui, agora quer me convidar para Os caras vão churrasco. longe para comer um churrasco. Tô esperando ele me pagar um almoço em Só Novo de Hamburgo. gasolina dá 3 churrascos aqui. Não, mas é mais para ver o Benhur pagar, né? Tu vê que o ideal aí, presidente, então, é tu ter a Série D e a Copa do Brasil, equilibrava o negócio, né? Mas e tem clube que tem, né? Série D, eu acho que o São Luís tem Série D e Copa do Brasil. Acho que o Pelotas também. Mas Aliás, o São Luís, sob a gestão do Pedro Pitol, o presidente Pedro Pitol... É já está há parente algum do tempo Marcelo lá. Pitol? Não é. Mas assim, ó, já está um bom tempo lá. Por exemplo, eles fizeram o gramado, hoje é todo novo, com irrigação. A iluminação, 72 refletores de LED, nós jogamos lá agora recentemente. Então, assim, é um clube que está se preparando para dar o passo seguinte. Vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar a Série D, o São Luís de Juí, vai fazer um centro de treinamento, conseguir uma verba com o governo federal, através da Prefeitura de Coronel Barros, vai fazer um centro de treinamento de R$2 milhões. Então, um clube que está se organizando e está pensando... E tem a Copa do Brasil e a Série D, daí é bom. Eu sou da opinião que, não sei se vocês vão concordar, o Júlio, o Benhur e o presidente, os clubes, não é só o clube do interior aqui do Rio Grande do Sul, mas os clubes do interior do Brasil. Aquele clube que não estiver numa série de brasileiro, e eu digo série AC, porque a D, mas vai ter que passar pela D antes, né, Benhur? Isso, a gente sempre dizia Quem não isso, estiver numa série C está fadado a passar muito trabalho. Muito trabalho. E só olha, depender do... E tu daqui vê a como pouco, é possível, né? O São José e o Ipiranga ficaram ali, né? A Série C... A Série C é mais fácil que A Série C de todo, a Série eu D. acho assim, ó, que a série C, o Calvário é a Série D. O Calvário é a Série C é mais Série fácil D, que é a um Série D. funil. A Série C é o seguinte, são 2 grupos de 10. Caem 2 de cada grupo. Então, tu entra com 80% de chance de ficar no teu grupo. Entre os 10, 80% de chance de ficar, 20% vai cair. Então, tu tem que primeiro torcer e fazer um trabalho bom para não ficar naqueles 20%. Dos 8 que não caem, classificam 4. Aí tu joga um mata-mata para subir. É muito mais fácil que a Série D. Mata-mata. Quer dizer, quando o Juventude, o Ipiranga... o Juventude, São o José, Ipiranga né? e o São José se classificaram, eles vão subir os 3. Vão subir os 3. Mas faltou assim aquele detalhezinho, no caso. Como faltou, aliás, para o São José no ano anterior a ele ter subido para a Série C, ele perdeu para o Atlético Acreano no Passo da Areia e foi lá no Acre e buscou um empate de 1-1. Se ele tivesse feito o segundo gol, ele já tinha subido no ano anterior para a Série C. Não subiu, no ano seguinte ele subiu. Então, eu acho que esse ano o São José, agora já com a experiência do ano passado, é um forte candidato aí para a Série B. E é um clube que merece. Que é um clube, né, também organizado. Novo Hamburgo provável hoje para enfrentar o Pelotas, Jackson, Chicão, Moisés ou Kesley, Diego Ivo e Romano, Bertotto, Mossoró, Itaqui e Felipe Lima, Juba e Alisson. O Pelotas, do Antônio Piccoli, campeão da Recopa Gaúcha no último final de semana diante do Grêmio, Douglas, Oswaldir, ex-Novo Hamburgo, Negrete, Felipe e Tato, Matheus Santana, trabalhou contigo, Matheus Santana? Trabalhou outros no Novo Jogou Hamburgo. no Novo Hamburgo também, né? Estava em 2016, né? Matheus Santana, Felipe Guedes, muito bom jogador. Jean, Roberto e Juliano. Hugo Almeida e Hugo Sanches, a dupla de... Sanches, bom jogador também. Bom, estava no CRB. Bom jogador. E aí, pessoal, o que dá para esperar de Novo Hamburgo e Pelotas e Novo Hamburgo lá na Boca do Lobo? Parada dura. O que achou do Pelotas, presidente? O Pelotas, Contra o Grêmio. Sabe que eu sou suspeito para falar, porque a gente tem ido... Nós conseguimos uma classificação em cima do Pelotas, revertendo uma derrota que nós havíamos tido lá de 2-0 na Copinha, lá na Copa que nos deu o vice-campeonato da Copa. Nós
nós perdemos lá 2-0, viramos no Cristo Rei e depois vencemos nos pênaltis. Mas, de maneira geral, os jogos lá na Boca do Lobo são jogos muito difíceis. É uma torcida vibrante, o time é um time bom tecnicamente, a gente vê que é um grupo qualificado, essa escalação aí que tu passaste, tem a experiência do Piccoli na beira do gramado e a torcida incendeia o jogo. Torcida O pessoal acostumado, os jogadores acostumados com o gauchão, né? Jogadores já... Então é um páreo duro. Se o Novo Hamburgo passar bem por essa primeira rodada, eu acho que desenha um bom campeonato. Como, aliás, para nós também, que jogamos amanhã com portões fechados, não temos então o apoio da torcida, também o Brasil de Pelotas é time de Série B, né? É time de Série B, é time que mantém a base, tem substituições aqui e acolá, mas é um páreo duro. O Aimoré também, por exemplo, o ano passado nós fizemos uma boa campanha, mas começamos ganhando do São José de 1-0 em casa. É fundamental começar bem, principalmente para quem joga em casa. Sim, em termos de confiança para o grupo, em tudo, né? Isso. Benhuri e Júlio, esse confronto aí Pelotas e Novo Hamburgo. Eu acho que é um confronto parelho, até pela característica, né, do Julinho, que a gente sabe que joga de uma maneira mais, né, reativa, né, tem os jogadores na mão, que são jogadores que ele vem trabalhando há muito tempo, então eu imagino, e pelos amistosos que eu escutei os comentários, é claro que falta, né, às vezes falta ritmo de jogo para algumas equipes. O Pelotas já entra com um jogo, que é bom, mas eu vou ser bem sério, eu achei que o Pelotas teve muita dificuldade contra os meninos do Grêmio. Eu achei que o Pelotas, um time mais pesado, apesar de ter o Sanches, que é um jogador de muita qualidade. Pelotas usa muito a bola aérea com o Matheus, né, que a gente conhece, né, trabalhei com o Matheus. Parece que estava desenhado, né, para fazer o gol, mas no momento que o Pelotas resolveu dar aquela recuada, o Grêmio tomou conta do jogo. Gostei muito do time do Grêmio e comentei aqui fora, essa equipe do Grêmio foi eliminada pelo Gaúcho na Copinha. A mesma equipe, só menos o Darlan, né? Então, acho que o Pelotas, claro que é um começo de temporada e tu já numa decisão, né? Tu pegar um time leve, que nem o time do Grêmio, não é fácil. Pergunta pro Júlio aí, aqueles primeiros jogos de começo de temporada é difícil, né? Mas eu acho que vai ser um grande jogo esse de hoje. E vai ter mais gente, pode ter certeza, vai ter mais gente do jogo do que na decisão do domingo da torcida do Pelotas. Pode ter certeza. Eu concordo um pouco com o que o Ben falou. E o Pelotas eu acho que vai ter um pouco mais de vantagem pelo fato de vir já com um grupo, já ter um entrosamento. E esse título aí deu muita confiança, né? Título, querendo ou não, o jogador fica mais leve, joga mais, não digo sem responsabilidade, mas joga mais solto. E a torcida, como o Ben falou, vai incendiar, vai encher, sabe o quanto é importante vencer esse jogo, como o presidente falou. Você somando 3 pontos já dos 5 que você joga em casa... Contra um adversário direto. Contra o adversário direto, você já soma aí 30% praticamente da primeira fase, que é fugir do rebaixamento. É verdade. E o Pelotas tem noção disso, o quanto é importante, o quanto é rápido o futebol gaúcho. O Novo Hamburgo também tem uma grande equipe, eu fui ver o jogo Caxias-Novo Hamburgo, uma equipe bem montada pelo Julinho. Conheço bem o Julinho, que me levou em 2017 para o Boa. Ele sabe bem trabalhar, ele sabe jogar fora e sabe jogar o Campeonato Gaúcho, mas não tem nenhum time diferenciado, como eu falei. Dos 8 times ali, tirando o Grêmio e Inter, vai ser tudo bons jogos. Coloca para nós aí na tela, por gentileza, Gabriel, o nosso WhatsApp, 981158167. Hoje estamos no canal 14 da NET. Algum contratempo aí na live das redes sociais, está aparecendo aí o 981158167. E acompanhando lá em Porto Alegre está o Marcelo Alves, torcedor anilado. Alô, Eduardo Pires, acompanhando o programa hoje aqui em Porto Alegre. Grande abraço a todos. Dali Noia. Novo Hamburgo em campo hoje à noite, a estreia do Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. Agora nós vamos destacar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem, e olha, nós poderemos ter uma final, presidente, do Rio Grande do Sul, um clássico Grenal na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, no sábado, dia 25 de janeiro. Já pensou o que seria para nós, né, de orgulho, realizar essa decisão? O Inter já passou. Está aí a comemoração dos jogadores. Põe na tela para nós aí, por gentileza, Gabriel. A comemoração dos jogadores do Internacional.
Aí, lá na Arena Barueri, o Inter ganhando do Corinthians 3-1 e fazendo um grande jogo. E que golaço. Né? Um grande jogo. Então o Inter já está na final, presidente. Sabe O Grêmio joga hoje à noite aliás, hoje à tarde, 5h30 da tarde, joga aí na Arena Barueri contra o Oeste. Seria um grande feito para o futebol gaúcho, porque até eu escutei essa semana a informação de que eu acho que só em 4 edições da Copa São Paulo não teve time paulista disputando a final, né? Normalmente os times paulistas, o Corinthians tem muita tradição, o São Paulo, normalmente esses times chegam na final. Então, se nós tivermos um clássico Grenal, já teve uma vez que foi decidida por mineiros, já teve uma vez que foi decidida por cariocas, enfim, a tradição é ter time de São Paulo. Se o Grêmio classificar hoje, e eu acho que tem todas as condições, acho que o Grêmio é uma das melhores equipes da competição, inclusive do ponto de vista dos resultados e dos jogos anteriores, até a vitória do Inter, surpreendente pelo placar elástico, né? E o Grêmio não, o Grêmio vem despachando assim com certa facilidade, então o Grêmio é favorito hoje e eu acho que vai ser um grande Grenal. Imagina para o Brasil todo ver, isso já é da história do futebol, no mês de janeiro, ali dia 25, aniversário de São Paulo, tem a decisão da Copinha, é quase como a São Silvestre na corrida. E os gaúchos fazendo essa final, acho que é muito importante para o futebol gaúcho. Acho que, mesmo quem não está na decisão, os times do interior, enfim, mas o futebol gaúcho ganha. Sendo representado. Já jogou Copinha? Já fui campeão em 2000. É mesmo? Pelo São Paulo, em 2000. Faz tempo, hein? Faz tempo. Não faz tanto tempo. Era um guri. Eu joguei ela em 2000 e fui campeão em 2000 e vice em 2001. São Paulo. Pelo São Paulo. Perdemos a final pro Barueri em 2001. E como é que é? É uma atmosfera legal, assim, pro pessoal que está subindo, pro profissional? Pra nossa idade, na nossa época não era tão divulgado quanto é hoje, né? Hoje tem campeonato sub-20, sub-17, sub-15, sub-13. Então, na minha época, era só essa Copa São Paulo que tinha, né? E nós tínhamos uma vontade, nós tínhamos um desejo de aparecer, até então nós não éramos profissionais. Junto contigo, quem é que tinha? Tu lembra alguns nomes assim? Kaká, Júlio Batista, Simplício. Presidente. Estava bem acompanhado. Lembra algum nome? O Kaká. Estava bem acompanhado. Alguns que jogaram aqui no Sul. O Márcio, goleiro, que jogou no Grêmio aqui, o Jean, zagueiro. Montezini, da seleção do Catar. O Gabriel, lateral direito. Filho do Vladimir? Filho do Vladimir, isso. Tu vê como surge muitos atletas na Copinha, né? Na nossa época, inclusive nessa época que nós fomos campeões, subiram 12, 13 para o profissional. Assim. Em 2001, teve jogos que 80% dos jogadores eram formados da base. E assim, para nós atletas que viviam essa idade de 18, de 19 anos, que é uma fase de transição para ver se você vai ser um jogador ou não, é muito importante. Então, essa Copa São Paulo é hoje, o que vem se fazendo, um exemplo aí com esse Martinelli, né, que jogou uma Copinha de São Paulo, hoje está no Arsenal, então creio que a cidade, todo mundo quer jogar essa Copinha. E para o futebol gaúcho, se tiver um Grenal, vai ser de extrema valorização, não só para o profissional, mas para os profissionais que atuam aqui, né? Porque que é o teu caso no comando técnico. E hoje é um dos meus, com certeza, hoje é um dos meus casos que hoje eu atuo com o Sub-20, Sub-19. Hoje estou fazendo alguns torneios com essas equipes, então... E é legal isso, porque pode passar essa experiência, né, Ber? Não tenha dúvida. Para os jogadores dele, né? O Aimoré está retomando agora, dia 13 de fevereiro, a apresentação, nós estamos retomando. Ano passado o Aimoré jogou a Copinha, o ano retrasado, 18, né? É que E depois daí fechou o seu Sub-20, era uma parceria. E, enfim, não houve interesse mais e acabou fechando o Sub-20 do Aimoré. Então, agora, dia 3 de fevereiro, nós temos a apresentação. Teve já um trabalho feito ali em final de novembro, início de dezembro, de prospecção de atletas. E uma coisa interessante, por exemplo, nessa prospecção de meninos para base, eu digo meninos que, né, antes dos 20 anos ainda, mesmo que já sejam maiores de idade, mas ainda são garotos. Nós, um zagueiro que treinou lá nessa seleção que nós fizemos lá para formar a base, né, que se apresenta dia 13 de fevereiro, o Alisson, um garoto, um zagueiro. A gente acabou no início da preparação agora para o gauchão, nós tivemos
problema de lesão e coisa para montar a zaga e puxamos ele. E ele começou o trabalho e ontem eu até mostrava a foto dele no bid, né? Ele está inscrito para o Gauchão, tem 19 anos e está muito faceiro, essa informação que eu tenho que está muito faceiro e coisa. Então tu vê a base nossa nem começou, a nossa base nem começou e nós já estamos trazendo um jogador que participou só lá da seleção para formar a base, já estamos trazendo profissional. Então acho que a gente vai ter um trabalho bom. E vamos torcer para que em 2021 o Aimoré esteja na Copa São Paulo. Quando nós estivemos, nós empatamos com o Flamengo foi campeão naquela edição, e o único ponto perdido pelo Flamengo foi para o Aimoré, que aí empatou. A decisão da Recopa, né, Júlio? O Juan jogando, estava em 2016, com 17 anos, estava no grupo profissional. Estava jogando a final no Grêmio. E foi um dos meninos que eu sempre falei, que segura, bota para jogar, que tinha muita condição de jogar, que eram os dois, eram gêmeos, né? Os gêmeos, o Ramon e voltando ao assunto, inclusive tem acho que 2 ou 3 meninos nossos que estavam no Instância, que vão se apresentar agora no Aimoré, Sub-20. E assim, isso é uma das coisas que eu sempre estou frisando, estou batendo na tecla sempre para os meninos que vêm trabalhar comigo. O futebol muda muito rápido, então eu falo para eles. Hoje, igual nós jogamos semana passada, agora a Copa Rio Verde, agora em Três Coroas, né? Infelizmente a gente saiu nas oitavas de finais ali, com um jogo completamente... Enfim, não vem ao caso. Mas assim, eu tô sempre falando para eles porque assim, às vezes eles vão jogar um campeonatinho, vão fazer um jogo... Inclusive nós fizemos um amistoso contra o Aimoré no ano passado. Um jogo bom, me impressionou positivamente, um jogo muito bom, a gurizada, olha... Então, assim, é o que eu estou sempre batendo na tecla para eles, assim, um jogo muda a vida de vocês. E como foi a vida desse menino. Então, assim, enfrentamento com uma equipe profissional é muito bom, eles ficaram... eles ficaram felizes. Eu acho que nós empatamos, né? Foi um jogo treino, eles saíram ganhando de 1-0. E, claro, a meninada tá ali, para eles, aquilo ali é um jogo da vida de ser visto, né? E foi um bom jogo treino, exigiram bastante do time profissional do Aimoré e assim, ali tem uma garotada que vai ter futuro. Eu sempre digo que o Cruzeiro, o São José, eles têm um enfrentamento muito forte contra a dupla. Pode pegar os resultados de todos os campeonatos, porque eles treinam, não digo semanalmente, mas quinzenalmente contra o Júnior do Grêmio, contra o profissional do Grêmio, contra os reservas do Grêmio. Sempre sendo exigido. Então, assim, eles têm esse enfrentamento, eles parece que é mais fácil para eles, sabe? Então, essa troca de atletas jovens contra um profissional é muito bom, né? Com certeza. Vamos agora, então, ao intervalo. Na sequência, voltamos para ampliar aí o debate sobre o jogo do Aimoré. Amanhã, à tarde, com portões fechados, no Estádio Cristo Rei, enfrentando o Brasil de Pelotas. Já voltamos. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. 2020 tá cheio de novidade. Mais de 400 marcas de todas as cidades. Os lojistas estão tudo se preparando para o dia que vai ser o grande encontro. Venha você também, já está quase tudo pronto. Tem tanta coisa para saber que um verso só não dá para dizer. Ei, vão ser 3 dias de negócio, relacionamento e muita informação. O credenciamento já está aberto e esperamos a tua confirmação. Venha para 40 graus, pense, vai ser um feirão. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento.
Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta quarta-feira, data que inicia o Campeonato Gaúcho, com o Novo Hamburgo em campo diante do Pelotas, lá no estádio da Boca do Lobo, e o Aimoré amanhã contra a equipe do Brasil de Pelotas, a dupla aqui do Vale, enfrentando a dupla Brapel. O Aimoré jogando amanhã às 4 horas da tarde. Antes de falarmos mais sobre o Aimoré, durante a semana... Teve aí, na semana passada, né, várias demissões da comissão técnica do Grêmio e o Kahneman dando uma entrevista forte, né, falando a respeito dessas demissões. E ontem o Renato Portaluppi voltou ao trabalho, na segunda-feira, na verdade, e ontem ele deu entrevista coletiva e abordou este assunto. Vamos ver e ouvir. Melhor é impossível. Tá tudo bem, antes mesmo da minha chegada. Agora melhor ainda. Então, essas coisas, o presidente estava no Rio de Janeiro de férias e ele estava me informando das decisões que o clube estava tomando. E eu sempre falei para vocês que eu sou empregado do clube. Eu tenho hierarquia. Isso eu nunca deixei de falar para vocês. O presidente me informava, tomava as decisões. E eu não tenho que entrar muito nesse assunto, porque, como já falei, a hierarquia do clube é de cima para baixo. Fiquei só triste porque eram bons profissionais, nos ajudaram bastante, mas faz parte. O futebol é assim mesmo. Alguns membros da comissão técnica, é treinador. Sempre acontecem essas coisas com a gente. Quanto à nota do Jean, eu não quero entrar muito nesse assunto. Hoje eu tive uma reunião com o grupo, eu já tive uma conversa com ele. Quinta-feira ou sexta-feira vou ter outra conversa após a nossa estreia no campeonato. Vou dar alguns conselhos para ele. Está aí, então, o Renato Portaluppi. Se fosse teu jogador, presidente, o Kahneman, o senhor fizesse lá uma reestruturação no futebol e aí viesse um jogador seu e falasse tudo que o Kahneman falou. Sempre é uma situação delicada para administrar, mas eu acho que o presidente Romildo Bolzan, ele botou panos quentes, ele acabou falando que o Kahneman, jogando tudo que joga em campo e tem as opiniões fortes dele, mas que tem uma diretoria para tomar as decisões e tipo assim, não gostou, mas a decisão está tomada, é nós que tomamos decisão, ele tem que jogar dentro de campo e nós tomamos as decisões fora, mas é uma situação que tu tem que administrar. Se fosse um jogador ruim ou de grupo, vamos dizer assim. Se fosse um jogador de grupo... Já estava fora. Estava fora, né? Ia treinar em Eldorado, né? Mas é o Kahneman, né? Então, nessas situações aí, tu tem que... E já teve... A gente tem várias experiências no futebol de treinadores que para punir o jogador, acabaram punindo o clube. Já houve caso, né, aquela vez do Éder, enfim, tem vários casos polêmicos que tu pune o jogador e acaba punindo o time. Então, no caso do Kahneman, pelo que ele representa para o Grêmio, pela afinação que tem com o Jeromel, eu acho que o presidente administrou bem. Se fosse de grupo, acho que ele estava em Eldorado. O Júlio não tem essa característica, né? Jamais diria isso depois de uma situação como essa, né? Numa entrevista, hein, Júlio? Não, eu acho que por mais que o Kahneman tenha essa moral toda no Grêmio, não é assunto para ele se envolver, né? Eu acho assim, por mais que ele seja um atleta com forte peso ali dentro do grupo, não precisa trazer esse problema para ele, né? Tem uma diretoria, como o Renato falou, ele é um funcionário do clube, tem pessoas acima deles e ele está ali para jogar futebol. Independente do profissional que está ali para comandar ele tem que se preocupar em jogar futebol, não com o que vem de fora, né? Então eu nem entraria nesse assunto, né? Benhor, o que o treinador faz num momento como esse? Não, uma questão que eu escutei do presidente do Grêmio que eu achei interessante, e aí ele falou que tu tem uma grande empresa, tem momentos de evolução, tem momentos de mudança, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Essa questão do Kahneman, eu também acho que foi bem administrado, mas eu acho que o jogador, ele às vezes ele passa um limite que não é o dele. O Kahneman tem que cuidar, e o Kahneman não vem bem, né? A
tem que cuidar lá no campo, não vem bem. O final de ano não foi bom para ele, não sei se tem alguma coisa pessoal, né, ali. Mas, eu vou lembrar a questão do Thiago Neves no Cruzeiro. Tem momentos que o jogador... a gente sabe da pressão, o Júlio trabalhou em grandes equipes aí, que a pressão é grande, né, em cima do atleta em alguns momentos. Hoje tu passa ali naquele monte de repórter, as mesmas perguntas, às vezes, uma hora tu pode, né, dar uma pisada, uma palavra errada, né, mas eu acho que o jogador, às vezes, em algum momento passa de uma... Ainda mais no Grêmio, que tem uma administração muito boa, que vem fazendo o clube grandes trabalhos aí com o Renato. Então, eu acho que também pode ser escolha do treinador, a escolha de mudar. A mudança faz parte, né? Só rápido, terminando. É que as pessoas não entendem também. Todo mundo fala de trairagem. Daqui a pouco eu trabalhei com o Ronaldo, fiz um campeonato com ele, onde no final ele, Júlio, você me trabalhou comigo, só que eu preciso mudar, quero trazer um outro treinador de outro perfil. Né? Não quer dizer que ele foi traíra comigo. Quer dizer que ele optou por outro trabalho, né? Que eu fui mal, que eu fui bem. As pessoas têm direito de escolher. Hoje no futebol acontece muito isso. Trocou, ele me trairou. Não, peraí, eu quis mudar, que é uma mudança. Tá muito profissional, né? Hoje as pessoas precisam entender isso também, eu acho, né? Tem coisas, às vezes, que é o seguinte, que o torcedor não fica sabendo. O próprio presidente do Grêmio, a diretoria do Grêmio, dispensa e diz uma opção nossa de mudar algumas coisas, mas às vezes até está preservando o profissional. Às vezes aconteceu alguma coisa no bastidor que a diretoria durante o campeonato, para não dar desgaste no campeonato, não tomou a decisão, deixou terminar, antes de começar agora a pré-temporada, toma a decisão. Às vezes acontece alguma coisa no bastidor. Entre todos da esses, equipe, eu fiquei sabendo de um que aconteceu. Os bastidores do clube, quem sabe, normalmente é a direção, a comissão, enfim, não aqueles vaza, que não vaza. Então a gente, para tomar uma... E os jogadores, eu acho, o Júlio está corretíssimo, o Benhur também, eu acho que o jogador ele tem que se preocupar em fazer o trabalho dele correto. A comissão técnica, quem coloca são os dirigentes, quem coloca os dirigentes são os conselheiros e os associados. Então, cada um está na sua esfera para tomar as decisões que tem que tomar. Mas no caso do Kahneman, que ainda tem mesmo, né, Benhur, que ele, eu acho que não terminou bem o ano, eu acho que desde que começaram, desde que começaaram a filmar alguns empurrões na área e coisa do negócio. E cobrança, ele não vem, mas ainda ele tem, eu acho que um passado assim que não puniu ele a administrar a situação. Se fosse um jogador de grupo, eu acho que a situação seria diferente. E fazem uma grande dupla, né? Jeromel e Kahneman. Uma das melhores do futebol brasileiro e da América. Amanhã, 4h, portões fechados, presidente. É um castigo aí para o torcedor da memória. Por que isso, presidente? Só para que a gente possa... Sim. Pois é, o ano passado nós nos classificamos em 6º lugar, pegamos o Caxias na fase de quartas de final e vencíamos o jogo até os 44 minutos do segundo tempo, e aos 44 minutos houve uma jogada de disputa de espaço dentro da área entre o nosso atleta e o atleta do Caxias, que, aliás, isso foi precedido de um escanteio que a própria TV mostrou, seria tiro de meta, o bandeirinha errou, foi um erro técnico, ele não viu, né, que bateu no atleta do Caxias, deu um escanteio, no escanteio a bola sobrou ali, houve uma disputa de espaço e aos 44 minutos do segundo tempo o árbitro marcou um pênalti contra o Aimoré. Isso gerou uma tensão grande no estádio Cristo Rei. No momento do pênalti, como acontece em todos os jogos, em final de jogo, quando dá um pênalti polêmico desse, houve uma invasão da comissão técnica ali no canto, onde ela fica, invadiu o campo. Isso é normal, em Grenal acontece, quase todos os Grenais acontece isso. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Santos e São Paulo, acontece isso, um pênalti aos 44 minutos. Bom, no final do jogo também o nosso preparador físico foi tirar satisfações do árbitro, mas conversar com o árbitro. E no final do jogo houve, isso sim, um fato um pouco mais grave, que o estádio do Aimoré, o Cristo Rei, o estádio antigo de 1961, houve um pontapé inadvertido na porta do túnel que dá acesso aos árbitros e a porta caiu, ninguém foi agredido, ninguém entrou no vestiário do árbitro, mas houve essa questão. O Aimoré foi punido inicialmente com 3 jogos,
pela invasão na marcação do pênalti, pela invasão do preparador físico de ir lá tirar satisfações do árbitro, uma segunda partida e uma terceira pela questão do vestiário. Vejam bem, se nós tivéssemos de jogar 3 partidas fora, aí a gente iria jogar todo o primeiro turno fora. Bom, aí a gente entrou com um recurso, nós conseguimos anular a suspensão da comissão técnica ali da invasão na hora do pênalti, anulamos a da cobrança no final do jogo, mas a do vestiário, a cena do bandeirinha... Foi isso que acabou... filmou a porta caída, isso foi muito pesado, o TJD entendeu de dar a seguinte punição, ou joga fora de São Leopoldo, ou joga com portões fechados. Por que a gente optou por portão fechado em vez de jogar fora? Nós teríamos que fazer um deslocamento aí de 70 quilômetros, teríamos que alugar um estádio, a nossa torcida, difícil iria pouca torcida, nós teríamos gastos, além dos gastos que a gente tem numa partida normal no Cristo Rei, nós teríamos gastos, não teríamos a nossa torcida e, portanto, seria praticamente como jogar num campo neutro. Então, optamos, o regulamento geral das competições da federação, ele prevê que quando tu cumpre noutra competição, tu pode cumprir com portões fechados. Nós tentamos anular, de que a gente pudesse jogar, que a punição fosse... suspensa, mas não deu, vamos jogar com o portão fechado, é uma partida dificílima, os conselheiros, os torcedores mais fanáticos, todos eles, o presidente não tem um jeito, ontem... tem uma brechinha? Ontem o presidente da federação fez uma consulta ao presidente Luciano Oxman, e ele me disse, olha, presidente, são 5 dirigentes de cada clube e os funcionários do clube envolvidos no jogo. Mais a imprensa, né? E mais a imprensa, obviamente, né? Então, a gente pede até desculpas para o nosso torcedor, vai ter que ver pela TV, né? Tem um local em São Leopoldo lá... Mas é jogo da TV. É Globoesporte.com. No Globoesporte.com. Isso, vai passar o jogo, nós vamos ter um telão lá no São Lu, no centro de São Leopoldo, lá nós vamos ter um telão, então... Dá para se virar, não é? Vai olhar o jogo. Mas claro que é uma pena pôr um jogo contra o Brasil na abertura. Série B, Seria inclusive o jogo de terça-feira, seria o jogo que abriria o Campeonato Gaúcho. Foi marcado, né, inclusive, né, para uma terça. E depois a federação... Fica bacana, né, a federação se deu conta que o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho seria com portões fechados e se deu conta a tempo. Ficaria muito ruim para o campeonato tu ter um primeiro jogo. Então vai ser amanhã, às 16 horas. Preparado. O time está preparado, trabalhamos ainda agora pela manhã, agora almoça, vai para a concentração e trabalhamos sábado e domingo. Essa noite para o senhor, então, vai ser uma... Sabe que para dirigente, presidente, dirigente do clube do interior, todas as noites são preocupantes. Né? Até acabar o campeonato ali, né? Até acabar o campeonato, todas as noites são preocupantes. E antes de começar o campeonato já é preocupante porque tem essa questão financeira. A gente, quando tu monta um grupo aí com quase 30 atletas, mais comissão técnica, tu é responsável de alguma forma também pela família dessas pessoas. É como uma empresa, tu chega no final do mês, lá no dia 5 tem que pagar, então tu tem... Quem é dirigente já tem. O fato da gente estar na véspera da competição aumenta essa tensão, mas nada que 3, 4 gotas de Rivotril não resolvam, né? Até porque o resultado, né, presidente, a gente fala muito em planejamento, mas o resultado é muito importante. Muito importante. É muito. Arrancar bem, o ano passado nós arrancamos bem contra o São José, ganhamos de 1-0. Arrancada é importante. Benhor, olha aqui, já tem corneta para ti, antes da gente encerrar o programa. Aliás, várias cornetas, né? Tivemos lá o Luciano Ferreira pedindo churrasco. O tipinho do Luciano, né? Jorge Trelha. O Benhur Pereira não dá brecha. Larga o osso, Benhur. Sucesso e abraço a todos, principalmente ao Ronaldo Vieira, Jorge Trelha, ex-zagueiro do Aimoré. Foi base do Aimoré e depois jogou no time profissional. Luiz Lazarete. Benhur não tinha largado o microfone? Gosta da latinha? Amigo, sou convidado. Benhur, quando começam os trabalhos lá no Gaúcho? Na verdade, a ideia é começar dia 15 de fevereiro, né? Ontem foi apenas para a gente confirmar tudo. Foi uma opção boa para mim, principalmente para quem está voltando. O clube tem uma estrutura que, na minha opinião, não poderia estar numa segunda divisão, mas futebol é dentro do campo, né? Tem que vencer dentro do campo. Teve aí 2 anos, não conseguiu. Então, a ideia é fazer um bom trabalho, né? O Gaúcho
proporcionou uma questão que eu bati muito em cima da tecla, eu gostaria de voltar. Tem algumas cláusulas que eu tenho uma liberação se tiver um convite de Série A, né? Isso para mim é importante. Eu já tinha uma questão de Santa Catarina há pouco tempo, então a gente está aí. O campeonato deve começar só em abril, então tem muito tempo ainda de montagem. Bem, muito obrigado pela presença Eu no que programa, agradeço, sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Júlio Santos, muito obrigado pela presença também. Sucesso aí na tua carreira como treinador de futebol. Obrigado, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E quando eu receber o convite, é só me chamar, mandar mensagem que eu estarei no programa. Presidente Ronaldo Vieira, sucesso aí amanhã na estreia do Aimoré. É muito importante, como todos nós aqui falamos, a arrancada é importante. Sucesso na estreia do Aimoré no Campeonato Gaúcho. Bom, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar para os nossos torcedores de maneira muito especial, mas para todos os torcedores aqui do Vale dos Sinos. Torcer para que a nossa região aí seja bem representada, não só pelo Aimoré, mas pelo Novo Hamburgo também. Eu acho que é importante. Os dois clubes ficarem na divisão especial. E eu acho que uma boa arrancada, né? Amanhã o Novo Hamburgo contra o Pelotas, nós contra o Brasil, quem sabe, que aliás, me perdoa, mas eu vou ser obrigado a dizer, houve uma coincidência também nisso, né? A dupla Grenal enfrenta a dupla Caju. E o Aimoré e o Novo Hamburgo enfrentam a dupla Brapel, né? Uma coincidência do sorteio do Campeonato Gaúcho. Valeu, obrigado. Agradeço a todos também pela audiência no canal 14 da NET e também nas redes sociais. Voltamos amanhã com o Debate Bola. Grande abraço, tchau.